Você já ouviu aquela frase, a realidade supera a ficção? Pois é, hoje vamos mergulhar de cabeça em histórias que pareciam roteiros de cinema, mas que, anos depois, se revelaram assustadoras. Olá, mentes curiosas, sejam bem-vindos ao Fatos Mirabolantes para mais um vídeo. Todos nós já nos deparamos com alguma teoria da conspiração na internet, daquelas que parecem tão absurdas que a gente até ri. Mas e se eu te dissesse que alguns dos maiores segredos e operações governamentais já foram, um dia, apenas boatos sussurrados por aí? De experimentos secretos em cidadãos, a vigilância em massa, a história está cheia de exemplos chocantes. Fique comigo até o final, porque a última teoria desta lista vai fazer você questionar tudo o que pensa que sabe sobre o poder e a privacidade. Vamos começar com a nossa primeira conspiração revelada, a Operação Mockingbird. Durante a Guerra Fria, corriam rumores de que a CIA estava usando jornalistas e a mídia para espalhar propaganda e influenciar a opinião pública, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. Parecia loucura, certo? A agência de inteligência mais poderosa do mundo manipulando as notícias que as pessoas liam todos os dias. Por décadas, isso foi descartado como paranoia. No entanto, em 1975, investigações do Congresso americano, lideradas pelo senador Frank Church, trouxeram tudo à tona. Relatórios oficiais confirmaram que a CIA havia, de fato, recrutado jornalistas, financiado revistas e plantado histórias falsas para servir aos seus interesses geopolíticos. A agência usava a mídia como uma arma secreta, moldando narrativas e destruindo reputações. A verdade era ainda mais complexa do que os teóricos da conspiração imaginavam. Seguindo para a nossa segunda teoria, vamos falar sobre o incidente do Golfo de Tonkin. Em 1964, o governo dos Estados Unidos afirmou que seus navios de guerra haviam sido atacados sem provocação por barcos norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. Esse suposto ataque foi o estopim que o presidente Lyndon B. Johnson usou para conseguir a aprovação do Congresso para escalar massivamente a presença militar americana no Vietnã. Na época, quem duvidasse da versão oficial era visto como antipatriota. Contudo, anos mais tarde, documentos desclassificados da Agência de Segurança Nacional, a NSA, revelaram uma verdade perturbadora. O segundo ataque, que foi o principal motivo para a retaliação, provavelmente nunca aconteceu. Foi uma combinação de nervosismo, leituras de radar equivocadas e, possivelmente, uma distorção deliberada dos fatos para justificar a entrada em uma guerra que custaria milhões de vidas. Um conflito que moldou uma geração inteira foi baseado em uma mentira. Agora, prepare-se para a terceira, o projeto MKUltra. Essa teoria soava como ficção científica barata. A CIA estaria conduzindo experimentos secretos de controle mental em cidadãos americanos e canadenses sem o consentimento deles. Falava-se do uso de drogas psicodélicas como o LSD, hipnose, abuso psicológico e até tortura, tudo na tentativa de criar o agente adormecido perfeito ou desenvolver técnicas de interrogatório infalíveis. Por 20 anos, de 1953 a 1973, quem falasse sobre isso era taxado de louco. Até que, novamente, investigações do Congresso nos anos 70 expuseram a chocante realidade. O projeto MKUltra era real. A CIA administrou LSD a funcionários, militares, médicos, prostitutas e pessoas comuns, muitas vezes sem que soubessem. Alguns dos experimentos levaram a sérios danos psicológicos e até mortes. A agência destruiu a maioria dos registros, mas os fragmentos que sobraram pintam um quadro sombrio do que o poder sem supervisão é capaz de fazer. A nossa quarta teoria confirmada é o escândalo da Cointelpro.
Imagine o FBI, a principal agência de aplicação da lei dos Estados Unidos, agindo não para proteger os cidadãos, mas para sabotar movimentos sociais e líderes de direitos civis. Durante os anos 50 e 60, havia sussurros de que o FBI estava infiltrando, chantageando e até incitando violência dentro de grupos considerados subversivos. O alvo principal? Movimentos pelos direitos civis, como o liderado por Martin Luther King Jr., além de grupos anti-guerra e organizações políticas de esquerda. Em 1971, ativistas invadiram um escritório do FBI e vazaram documentos que provaram que o programa, chamado COINTELPRO, era real. As táticas incluíam cartas anônimas para criar discórdia, espionagem ilegal, assédio e a criação de notícias falsas para desacreditar líderes. O objetivo era claro: neutralizar qualquer um que desafiasse o status quo. Chegando à quinta teoria, temos a Operação Northwoods. Essa é talvez uma das mais assustadoras. No início dos anos 60, a teoria era que o alto escalão militar dos EUASUA havia planejado realizar ataques terroristas em solo americano, culpar Cuba e usar isso como pretexto para invadir a ilha. Parecia impensável, uma traição em seu nível mais extremo. Mas em 1997, documentos sigilosos vieram a público através da Lei de Liberdade de Informação. Eles revelaram a Operação Northwoods, uma proposta real do Estado-Maior Conjunto para o secretário de Defesa. O plano incluía explodir navios americanos, sequestrar aviões civis e realizar atentados em cidades americanas. Felizmente, a proposta foi rejeitada na época pelo governo do presidente Kennedy, que a considerou absurda e perigosa. Mas o simples fato de ter sido planejada e proposta no mais alto nível do poder militar é de arrepiar. E agora, a teoria que prometi, aquela que mudou nossa relação com a tecnologia para sempre, a vigilância em massa da NSA. Por anos, pessoas alertavam que o governo estava secretamente monitorando nossas ligações, e-mails e atividades na internet. Eram chamados de paranoicos, gente que usava chapéu de papel alumínio. Afinal, em uma democracia, como isso seria possível em uma escala tão gigantesca? Então, em 2013, um homem chamado Edward Snowden vazou uma quantidade monumental de documentos secretos da NSA, provando que tudo era verdade e pior. Programas como o PRISM permitiam ao governo acesso direto aos servidores de gigantes da tecnologia como Google, Facebook e Apple. Bilhões de registros de telefonemas eram coletados diariamente. A vigilância não era uma teoria, era um sistema global e onipresente. Essas histórias nos mostram que a verdade pode ser inconveniente e muitas vezes aterrorizante. Elas nos forçam a questionar narrativas oficiais e a manter um olhar crítico sobre aqueles que estão no poder. E isso me leva a uma pergunta que quero deixar para vocês responderem nos comentários. Considerando o que vimos hoje, você acredita que existam outras grandes teorias da conspiração atuais que no futuro também se provarão verdadeiras? Qual seria a sua aposta? O mundo é um lugar complexo e cheio de segredos. Manter a mente aberta e o ceticismo saudável é a nossa melhor ferramenta. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!